Vamos que interessa, né? Nosso tema central hoje é o quê? Fator de segurança. Então a gente começou a nossa conversa aqui alguns minutinhos atrás. O conceito do fator de segurança, o conceito, vamos dizer, primitivo, era qual mesmo? Qual que é o conceito assim, bem primitivo do fator de segurança? É a medida do quê? Da incerteza do projeto. Isso, é a medida da incerteza. Tá, então olha só. Não, eu vou fazer questão de escrever isso aqui, por quê? Porque na hora que eu estiver explicando para você como que calcula, como que eu determino o fator de segurança, isso vai ser legal, vai ser importante a gente lembrar desse conceito, tá? Então veja bem, fator de segurança, eu posso enxergar o fator de segurança de várias formas, tá? Essa é uma delas, que o fator de segurança é a medida da incerteza do projeto. Veja bem, por que essa definição ela é muito relevante para nós? Eu vou fazer um cálculo, eu vou, calcular um pendural, cara, exemplo mega grosso, tá? Imagina, eu tenho aqui uma parede, eu vou colocar uma barra e essa barra vai ter que suportar alguma massa qualquer, não importa, tá? O meu foco de estudo é essa barra aqui. E vamos supor que essa barra aqui tem uma seção circular transversal. Legal. Pergunta simples, né? Eu vou calcular isso aí. Eu quero que essa barra suporte essa massa. Super tranquilo. Qual que é o problema central? Eu sei qual que é essa massa? Eu posso pôr uma regra. Eu posso controlar essa massa. Agora, na hora que eu for considerar isso aqui, eu vou ter de pôr na conta, vamos assim dizer, que isso aqui é uma conta simples, né, de resistência dos materiais, que eu acho que todo mundo sabe fazer isso aqui, né? Ou não? Tipo assim, eu vou pegar lá que a tensão é o quê? É força por área, beleza? E aí eu vou basicamente fazer o quê? Usar aquele princípio que a gente viu lá em estruturas metálicas, que era qual? Qual era o princípio fundamental que a gente viu? A base da resistência de toda e qualquer coisa, né? A solicitação que eu tenho tem que ser menor do que a resistência. Então veja bem, eu tenho aqui uma força-peso, isso vai gerar uma força de tração aqui. Naturalmente, eu vou ter a minha tração dividida pela minha área, e isso aqui tem que ser o quê? Menor do que a tensão de resistência desse material. Considerando que isso aqui vai ser, por exemplo, algum material dúctil, um aço, por exemplo, eu posso falar que eu vou nivelar pela resistência de escoamento do material, certo? Sim. Nivelar pela resistência de escoamento significa o quê? Que eu não admito deformação plástica na barra. Todo mundo lembra disso, né? Sim. Ou não? Beleza. Então, eu posso falar aqui, tensão, força por área. Então, a minha força de tração dividida pela área tem que ser menor do que o quê? Que a minha resistência ao escoamento do material. Então, olha só, muito simples. Eu tenho aqui, nessa conta, né, o material em questão, eu tenho aqui a força que está sendo aplicada, força, carga, uso, denominação que vocês quiserem, e aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha referência de dimensão da minha peça, ok? Onde que está o grande problema? Muito simples. Quando você vai lá e pega uma tabela de resistência do material, aço 1020, resistência ao escoamento dele é 210 megapascal. O que significa isso? Que eu peguei corpos de prova, fiz vários testes de tração, achei aquele limite de escoamento, mas porém, todavia, entretanto, isso é uma média. Na condição disso ser uma média, qual que é o problema? Se é média, tem margem de erro, certo? Ou seja, esse cara aqui começa aqui o nosso problema, porque veja bem, eu vou ter lá uma média. E essa tensão SY, ela é o quê? Eu vou pegar aqui assim, o principal, isso aqui é meu SY. Esse aqui é meu SY, é o que tem mais, desculpa, aqui não. Esse ponto aqui é meu SY. Mas eu tenho uma margem, eu tenho o quê? Eu tenho uma região que está fora dessa média. Tanto para mais quanto para menos. Ou seja, eu tenho aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma incerteza. Gente, não tem como impedir que isso aqui exista. Ou seja, eu comecei a ter aqui o primeiro ponto de incerteza. Qual que é o segundo ponto
de incerteza? Aqui, nessa força. Porque veja bem, eu estou assumindo aqui que essa carga está ligada nessa barra, está tudo perfeitamente alinhado e essa massa vai gerar uma carga de tração. Tá, e se ela não estiver alinhada? Ela vai gerar, além da tração, um momento. Se vai gerar um momento, além da tração, a conta não vai ser tão simples assim. Ou seja, eu tenho outro ponto de incerteza, que é o modelo matemático, o equacionamento matemático que eu usei. Cara, a maioria das vezes vai estar centralizado. Tudo bem, mas eu consigo garantir que vai estar centralizado em nível atômico? Não. Ou seja, eu tenho aqui outro ponto de incerteza, que é o quê? A equação matemática que eu usei. Ah, eu poderia pôr aqui um momento? Poderia. Mas isso, quanto mais coisas eu colocar aqui, mais eu vou aumentar a complexidade, maior vai ser meu esforço. Mas ainda assim vai ter incerteza. Vocês concordam? Vocês estão percebendo aonde que brota essas incertezas do processo de dimensionamento? Legal. Outra coisa, a dimensão da peça. Olha, eu tenho certeza aqui. Por quê? Se eu falo o seguinte, eu quero aqui essa barra com 10 mm de diâmetro. Beleza. Vai ser 10 mm exato? O cara vai entregar? Depende. Se você simplesmente vai ali com um ferro mecânico lá, uma barra simples, cara, não vai vir com 10 mm exato. Pode ser que você vai comprar um 3/8. Não, mas 3/8, 10 mm é a mesma coisa. Não é. 10 mm é uma coisa. 3/8 é o quê? 9,50 e qualquer coisa, né? Também não sei de qual não, gente. Mas assim, eu tenho um número quebrado ali. E outras, eu consigo fazer uma barra, sei lá, de 2 metros com exatos 10 milímetros? Olha, eu posso até conseguir, mas o custo disso vai ser muito alto e às vezes não vai ser o quê? Interessante. O fato é, nasceu incerteza aqui, nasceu incerteza aqui, nasceu incerteza aqui. Ter incerteza nesse processo, sinceramente, é inevitável dentro de um contexto prático. Dentro de um contexto teórico, ok, eu posso ignorar essa incerteza, mas num ambiente prático, não. Na vida prática, eu não posso ignorar esse tanto de incerteza que nasceu aqui. Solução? Eu vou colocar alguma coisa aqui para, sei lá, dar alguma segurança, dar alguma margem de segurança que eu vou ter para evitar que essas incertezas acometam de forma negativa o meu projeto. O nome dessa coisa que eu vou pôr aqui nesse equacionamento para isso chama-se fator de segurança. Vocês perceberam agora que o fator de segurança está intimamente ligado com o nível de incerteza? E aí, gente, olha só. Cara, só olhando aqui, vocês concordam? Se eu ponho um valor muito alto aqui, o que acontece? Vamos supor que isso aqui é constante, isso aqui é constante. Se eu ponho um valor alto aqui, eu tenho que aumentar isso aqui para manter isso aqui uma verdade. Ou seja, quanto maior o fator de segurança, maior tem que ser a área da seção transversal. Em outras palavras, maior tem que ser a dimensão da peça. Leias, maior a massa, maior o peso, maior o custo. Se eu coloco o fator de segurança muito baixo, eu consigo ganhar aqui. Legal. Só que, se eu abaixar muito esse fator de segurança, eu incorro em cair nessas margens de incerteza que eu tenho. E aí eu tenho o quê? Uma falha no meu projeto, que também não é bom. Ou seja, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre esse fator de segurança. Ele não pode ser nem muito pequeno nem muito alto. É fácil encontrar isso? Cara, não. Não é fácil encontrar isso. Isso aí é um big problema. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Antes de falar sobre isso, que é o outro ponto que eu gosto de chamar a atenção quando eu falo aqui, ainda aproveitando esse equacionamento, tá? Veja bem, eu acho que eu vou até reescrever isso aqui, porque ali já ficou meio poluído. Eu vou escrever igualzinho que tá ali, tá? Ó, igualzinho que tá ali. E aqui em cima eu vou colocar aquele princípio nosso, que é o quê? Solicitação menor que a resistência. Leia-se, de cá eu estou pondo a solicitação na conta, de cá eu estou pondo a resistência. Vamos pensar dessa forma, tá? Uma maneira didática de enxergar isso aqui. Legal, o que acontece? Se esse cara aqui, ó, se
esse cara for maior do que 1, o que vai acontecer? Não é 2. Qualquer coisa dividido por 2, isso aqui vai ser menor do que era antes. Ou seja, eu vou estar forçando a resistência do material a ser um valor pequeno. Por uma questão de lógica, eu vou estar aumentando a segurança perante as incertezas que eu tenho, certo? Certo ou não? Se eu jogar esse valor aqui igual a 0, o que eu vou ter? Um grande equívoco matemático, certo? Eu não posso dividir nada por 0. Então, dividir por 0 não é permitido. O fator de segurança pode ser 0? Não, não pode. Tá? Se eu colocar esse cara igual a 1, o que eu tenho? Veja bem, qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Eu vou estar trabalhando naquele cenário extremamente teórico que a gente falou guria mesmo. E esse cenário extremamente teórico, ele é o quê? Perigoso. Por quê? Porque eu caio dentro das incertezas que eu tenho do material, da força e da dimensão da peça. Certo ou não? E se eu colocar esse cara menor do que 1 e maior do que 0? O que eu vou ter? 0,5. Qualquer coisa dividido por 0,5 é a mesma coisa que 2 vezes qualquer coisa, não é? Ou seja, eu vou estar trabalhando com uma tensão de resistência maior do que deveria. Ou seja, não é uma boa ideia, certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque veja bem, isso aqui é um cenário, vou usar 4. Esse aqui é um cenário que a gente fala que ele é favorável. Tá, ficou esquisito, mas vocês entenderam. Isso aqui é um cenário não favorável. Isso aqui é o que? Eu gosto de falar que isso aqui é um caso de atenção. Se eu uso fator de segurança igual a 1, é um caso de muita atenção, porque eu vou estar ali muito em cima da segurança que eu tenho ali, tá bom? Então, trabalhar com fator de segurança igual a 1 é uma coisa de ficar com a pulga atrás da orelha, porque isso não é uma boa ideia, tá? Fator de segurança maior do que 1, beleza, você está trabalhando aí dentro do que a gente espera. Menor do que 1, você está trabalhando num caso não favorável, ou seja, sempre que o número do seu fator de segurança for entre 0 e 1, isso provavelmente não vai dar muito certo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa mesma dinâmica eu posso fazer num cenário de inspeção. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre isso, vocês estão lembrados ou não? Ou seja, isso aqui tudo, por enquanto eu estou falando no cenário de projeto, mas e se eu quiser fazer uma inspeção? Veja bem, eu projetei uma coisa considerando uma dimensão, uma força, uma resistência e naturalmente um fator de segurança. Amanhã ou depois, essa estrutura sofreu, por exemplo, corrosão. Corrosão é o quê? Perda de material, perda de área. Eu vou lá e meço essa nova área, assumo que isso e isso não mudou, meço a nova área e eu vou ver o quê? A redução do fator de segurança que eu tive ali. Isso, assim, pelo menos na minha visão, é uma forma muito elegante de se apresentar o resultado de uma inspeção. Principalmente quando eu pego essa dinâmica e extrapolo ela no tempo, faço várias análises no tempo, você começa a ter condição de quê? De estudar a evolução da corrosão, a evolução do desgaste, a evolução da fragilidade, da perda de resistência estrutural de alguma coisa. Coisa mais ou menos assim. Beleza? Ou não? Isso tudo a gente pensou na aula passada. Tá? Agora a gente vai entrar na aula de hoje. O que seria a aula de hoje? Tudo bem. A gente já entendeu o que é o fator de segurança, a gente já entendeu a importância do fator de segurança e agora tem que perguntar como que eu determino. Estou fazendo um projeto, beleza, como é que eu determino? Vai. Não? Falhou? Não é resistência pela solicitação? A resistência pela solicitação é uma forma de trabalhar no terreno de inspeção. Se eu abrir um parênteses aqui, vamos pensar num cenário de inspeção. Tá? Vou lá e vou fazer, por exemplo, medição da espessura e tal. Né? Aí eu tenho o quê? O que eu chamo, eu gosto, tipo, um aspecto didático, tá, Juliana, de chamar isso aqui de fator de segurança alcançado. Tá? Eu gosto de falar que esse cara aqui é o alcançável.
E a ideia desse cara, assim, aí é exatamente o que você falou, que é o quê? A resistência. A resistência pela solicitação. E isso vem daqui, tá? Olha aqui, se eu simplesmente chamo esse cara aqui de tensão de solicitação, tensão de resistência, eu faço um vai daqui, vem de cá, né? Então eu posso falar que é o quê? Que é a resistência dividido pela solicitação. Sinceramente, é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Na prática, enxergar dessa forma fica bem poético, vamos assim dizer, quando eu estou fazendo uma inspeção e eu vou lá, por exemplo, e meço, sei lá, a espessura do tubo e eu comparo com o tubo original, sabe? Aí eu tenho condição ali de falar, olha, o fator de segurança inicial, sei lá, era 1,8 e agora está 1,4, um espaço de tantos meses de operação. Ou seja, se eu supor que isso vai seguir uma condição linear, eu consigo lá no Excel, de uma forma assim muito simples, fazer o que? A linha de tendência desses pontos, e com essa linha de tendência eu estimo em quanto tempo que eu vou ter o que? Esse fator de segurança igual a 1, que é o caso de atenção. Então agora para a gente calcular então, esse fator de segurança, a gente vai ter que então determinar essas incertezas agora? Então, é uma forma de fazer isso. É uma forma de fazer isso. Então, aqui na verdade a gente tem que pensar em dois cenários, tá, gente? Esse cenário aqui é o cenário da inspeção. Esse cenário da inspeção, veja bem, eu vou pegar a memória de cálculo da estrutura, memória de cálculo de projeto da estrutura, vou pegar medições reais da estrutura e vou equalizar de tal forma a conseguir calcular isso. Mas veja bem, eu vou estar calculando o projeto inicial com o que eu fui lá e medi no campo. Isso aí, eu gosto de enxergar isso aí como um cenário de quê? Do fator de segurança enquanto inspeção. E veja bem, né, no mundo da inspeção, é muito comum, eu vou fazer inspeção de solda, legal. Cara, inspeção de solda, você vai fazer um LP para ver se tem uma descontinuidade, um raio-x e tal, ou seja, está buscando evidências de que tem ou não tem ali alguma coisa. Agora, e uma estrutura? Vou ver lá um sinal de corrosão, beleza, mas o que aquela corrosão provocou nessa estrutura? Quando que aquela corrosão vai afetar de forma negativa essa estrutura? Eu preciso de calcular alguma coisa. Um dos caminhos, existem vários, mas um dos caminhos, tá, é fazer isso aqui. Ou seja, eu pego esses dados, né, a carga e a resistência que foi considerada no projeto, pego a área existente atual e calculo o fator de segurança alcançado e comparo com o fator de segurança original de projeto. Entendeu? É uma forma de fazer isso. Isso é simples? Não, mas é uma forma. Tá? É um caminho, é um dos caminhos. Mas agora, pro foco central do que eu quero trazer para vocês aqui hoje, não é o cenário de inspeção, é o cenário de projeto. Tá? Eu estou projetando uma nova estrutura, eu estou projetando um novo equipamento e eu preciso pôr na conta desse equipamento o fator de segurança. Qual o valor que eu vou pôr? Eu vou acordar, hoje eu gostei do 3, é 3. Pronto. Isso faz sentido na cabeça de vocês? Não rola, né? E aí, o que eu faço? O que eu posso fazer nesse caso? Nem chute. Você pega o material, você pega o SI do material que você está analisando. Eu pego o SY, tá? O SY, ele, de uma forma ou de outra, ele é um valor meio que tabelado, tá? Oi? O SUT? O SUT é a última tração, o SY é a resistência ao escoamento. Eu posso usar eles, mas assim, não sei, ficou estranho isso aí. Vou usar eles como? No caso, por exemplo, eu vou utilizar a carga, você pega a carga máxima que o material suporta. Tá, mas beleza, mas isso aí você vai jogar aqui. Eu quero saber como eu vou calcular esse cara aqui. Você tem a força, a área do material que você tem. Não, eu não tenho área, eu quero calcular a área. Eu estou projetando, eu estou dimensionando a peça. Se eu estou dimensionando, isso aqui, ok, eu tenho, isso aqui eu não tenho, é justamente o que eu quero calcular,
lá, isso aqui, ok, eu tenho pelo material, agora eu tenho que resolver aquilo ali. Você precisa fazer o segurança para achar a área. Sim, que eu estou projetando. Aí se Se você. é uma norma, ou NT, você pode. Ótimo, excelente resposta. Como determinar então o fator de segurança? Ó, como é que falou? Qual que é uma opção? Uma norma ou um código de projeto. Não é Existem isso? normas para a maioria das coisas? Sim, sim. E na disciplina de estruturas metálicas, por exemplo, vocês estudaram uma delas, que é a NBR 3800. Aquele tanto de coeficiente que você via lá era uma forma indireta de pôr fator de segurança na conta. Entendeu? Mas esse fator de segurança ele é dado em cima de quê? De perfil, de dimensão, de quê? De condições. Quais condições? Cara, depende do contexto. Infelizmente, a única resposta genérica que eu consigo te dar para fator de segurança é a medida da incerteza. O que é que eu vou considerar nessa conta? Os pontos de incerteza. Quais que são os pontos de incerteza? Bom, incerteza quanto à resistência do material, incerteza quanto ao modelo matemático que eu usei, incerteza quanto às dimensões da minha peça. Aí, professor, também tem a opção. Se a gente sabe que igual a zero, igual a 1, menor que zero, menor que 1, menor que zero e até 1, né? Maior que zero e até 1. Você tem caso favorável lá que é maior que 1. Então você pode fazer cálculos, matemática, joga na planilha e faz Tá. os cálculos. Beleza, vou jogar maior que 1, mas vai ser 2, vai ser 3, vai ser 7, vai ser 1000, vai ser quanto? Me dá um número, como que eu calculo isso? Ele falou, normas. Eu tenho normas para isso? Tenho. E cá entre nós antes disso, né? Quem que faz as normas? Quem que escreve essas normas? Ah, quem testou, Quem são essas entidades? Tem inúmeras, as principais. Eu tenho ali a BNT, tenho SAI, tenho a STM, tenho ANSI, tenho ASME, tenho a DIN, tenho a PS. E, gente, a lista é gigante. E a gente falou disso aqui na aula passada. Ou não? Estruturas. Não, mas falou aqui também. Ou eu não falei isso aqui na aula passada? Não, então estou falando agora. Mas assim, vocês Uma viram. breve recordação que estava no livro. Isso no 20 está. Mas assim, sim, essas entidades, elas escrevem isso. E isso aqui, gente, é uma coisa muito preciosa. Muito preciosa. Por quê? Porque quando você pega uma norma técnica e você lê ela, você está usando o conhecimento alheio. Às vezes eu vi uma frase que falava que... Eu gosto assim, dessas frases de efeito, sabe? Teve uma que eu vi, eu esqueci de quem que era o autor. O cara falava o seguinte, que a gente tem que aprender com os nossos erros. E a gente também tem que aprender com os erros alheios, porque a vida é muito curta para cometer todos os erros. Então, o que é que acontece? É meio que assim, um ato de humildade nossa, reconhecer que é importante a gente aprender com o conhecimento que ficou legado pelas outras pessoas que vieram antes da gente. Eu acho assim, nesse contexto, eu não consigo dar aí um exemplo melhor do que o caso dessa fábrica aqui, é Gruber, Schultz, Vector. Quem já ouviu falar Quem já ouviu falar dessa fábrica de sapato? Em 1900 e qualquer coisinha, não sei, 1906, 1907, 8, 10, eu não lembro a data exata não, tá? Mas foi nesse período aí. Tinha uma fábrica de sapato nos Estados Unidos, fábricazinha assim, grande, cara, um quarteirão a fábrica, tipo um quarteirão e 5 andares de fábrica. Uma fábrica boa, tamanho, tipo uma fábrica, exatamente. O que aconteceu? Um belo dia, por várias situações,
Mas basicamente a caldeira, essa fábrica de sapato, não sei se vocês sabem, mas a indústria do couro usa muito vapor. A conformação do couro ela é feita a partir do vapor, né? E a fábrica de sapato, na época predominava couro, não existia muita coisa sintética e eles tinham uma demanda muito alta por vapor, eles tinham uma caldeira para gerar vapor, super normal. E a caldeira, na verdade a caldeira auxiliar estava em operação nesse dia, porque a principal estava em manutenção. Os caras tinham 2 caldeiras, gente, louco, né, pensar isso. E estava em operação a caldeira auxiliar, que era uma caldeira de pequeno porte, comparada com a principal. E ela explodiu. E o resultado da explosão dessa caldeira foi que todo o prédio da fábrica foi para o chão. Tanto da caldeira foi encontrada a 5, 7 quilômetros de distância da fábrica. Foi um acidente, assim, matou algumas pessoas. Não, ainda bem que não foram muitas, porque isso aconteceu no começo do expediente, muita gente ainda não tinha chegado. Mas assim, foi um acidente que na época teve uma proporção muito assustadora. E por que eu estou contando isso aqui? Por que isso é importante? Porque esse acidente dessa fábrica, ele gerou tanta discussão sobre o assunto de caldeiras, que a comunidade dos engenheiros mecânicos, engenheiros de modo geral, na verdade na época nem tinha muita essa separação, tá, de disciplinas, os engenheiros da época, eles resolveram estudar melhor esse caso, estudar melhor as caldeiras e criar ali uma série de procedimentos, uma estrutura, né, que desse ali o quê? Um pouco mais de padronização e um pouco mais de segurança em todas as fases da caldeira, tanto na fase de projeto, quanto na fase de fabricação, quanto na de operação e manutenção. Nisso nasceu o quê? O Código de Projeto da ASME. A ASME, na verdade, foi por causa disso, por causa desse movimento, que essa entidade aqui, que é a Associação Americana, a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, foi por causa desse evento que esse órgão aqui ganhou força. Ele cresceu, ele ganhou notoriedade com esse evento. Por quê? Porque os caras fizeram que, peraí, esse negócio foi feio, a gente não pode deixar isso acontecer de novo. O que eles fizeram? Estudaram e criaram o Código de Projeto para caldeiras. Hoje, se você vai projetar uma caldeira, é um tanto quanto burrice não olhar esse método. Por quê? Porque esse método foi passando por revisões, cara, 100 anos, passando por revisões, sempre o quê? Aperfeiçoando e agregando mais conhecimento ali. Então, eu vou fabricar uma caldeira. Posso fabricar uma caldeira do zero, seguindo a forma que eu usei lá na resistência de materiais? Pode, mas é burrice, na minha opinião. Por quê? Porque você vai estar ignorando o conhecimento dos que vieram antes. Você vai estar literalmente ignorando todo e qualquer estudo prévio que foi feito para evitar que aconteça uma catástrofe. Está entendendo meu negócio? Então, assim, normas e códigos de projeto. Tá? Onde que a gente encontra essas informações? Nas normas ou nos códigos de projeto. Qual é a diferença de norma e código de projeto? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar de código de projeto? Não. Primeira vez? E norma técnica? Primeira vez também? Bom. O que é uma norma técnica? Isso aí vai diferenciar muito do país. Não. Mas tem a ver também. Não. A BNT é a entidade que cria normas. Instrução, né? De como fazer o cabelo. As duas são isso. Tanto a norma quanto o código de projeto tem esse mesmo viés de trazer o quê? Uma instrução. Mas qual que é a diferença? Quem sabe? Nível de abrangência. Como assim? Uma norma técnica, ela sempre tem um ponto, uma abrangência muito focal. Então, eu tenho uma norma técnica para falar como que tem que ser fabricado o eletroduto. Eu tenho outra norma técnica para falar como que eu vou passar o condutor no eletroduto. Tenho outra norma técnica para falar como que vai ser o isolamento do condutor. Ou seja, eu tenho um monte de norma técnica, cada uma focada muito em um único ponto, certo? Código de projeto, pensa nele como sendo uma coletânea de normas.
Para fazer uma instalação elétrica residencial, você precisa seguir a norma X, a norma Y, a norma Z. Quando você for construir aquilo ali, usa materiais construídos com base na norma X. Ali você vai usar materiais construídos com base na Y. Para fazer esse assentamento de tijolo, você vai usar a norma X. Ou seja, um código de projeto, ele tem uma visão mais macro e ele sempre vai amarrando com várias outras normas técnicas por dentro. Para quê? Para a gente falar, um código de projeto te ensina a construir uma caldeira. Passo a passo, né? Também posso pensar dessa forma. Uma maneira de enxergar a diferença é o quê? Um código de projeto te ensina a construir uma caldeira. A norma técnica vai te ensinar a fazer uma rosca, vai te ensinar a cortar um tubo, vai te ensinar a escolher um tubo. Vocês entenderam como é que é o negócio? Assim, nos processos, né? A norma técnica, ela tem uma visão assim, muito mais detalhada de uma única coisa. Ela vai te mostrar como que eu vou formular um aço, como que eu vou testar a propriedade daquele aço, como que eu vou medir aquele aço, como que eu vou cortar aquele aço, como que eu vou soldar aquele aço. O código de projeto te fala o quê? Como você vai usar tudo isso para fazer uma caldeira, para fazer uma estrutura metálica, por aí vai. A NBR 8800, ela tem muito mais uma cara de código de projeto do que de norma técnica. O problema é que no Brasil essa expressão código de projeto não é uma coisa muito viva assim, sabe? Tem aí um aspecto aí de regionalismo, pode ser, mas é basicamente essa a diferença. Ok? Ou não ok? Legal? Ou não legal? Ainda sobre isso, fica a dica, tá? Tem situações em que é proibido por lei fazer alguma coisa sem seguir alguma norma ou algum código específico, tá? Exemplo, trabalho com eletricidade, eu não posso deixar de seguir a NBR 5410, porque eu tenho uma lei que fala que eu tenho que seguir aquela norma técnica para trabalhar com eletricidade. Caldeira, eu não posso fazer nada, eu não posso projetar uma caldeira no Brasil sem informar qual o código de projeto que eu estou usando. Está lá em NR13. Ou seja, algumas normas, alguns códigos de projeto passam a ter força de lei no momento que eu tenho uma lei que te obriga a usar ele. Isso existe, tem muitas situações assim. E isso para o engenheiro tem que estar ligado nessas coisas, tá? Vocês têm assim que estar bem antenado nesses detalhes aí para ter um exercício profissional, engenheiro, saudável, coisa assim bem bacana, ok? É produtivo, né? Que você começa um projeto sem saber essas normas aí, e depois tem que voltar tudo do início para começar a fazer. Cara, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Norma técnica, você só precisa de saber interpretar. Se você não souber nada de engenharia, mas souber interpretar a norma técnica, cara, você faz muita coisa. Muita coisa, tá? Nunca desprezem as normas técnicas, nunca. Vocês não têm noção o tanto de conhecimento que tem ali dentro. E fica a dica, tá? Já nada a ver com a matéria, mas já que a gente está falando disso, fica a dica. Norma técnica, código de projeto, é documento que tem direito autoral, então você tem que pagar para quem fez, e é documento que tem uma pegada assim de rastreabilidade. Tá? Vocês sabiam disso? O lance do direito autoral é fácil de entender, beleza? Ok. Qual que é o problema da rastreabilidade? Dado a relevância e a importância de tudo isso, de uma norma técnica, existe um certo, vamos assim dizer entre aspas, um certo compromisso da entidade que faz a norma em garantir que todo mundo que está usando ela está usando a versão correta da norma. Como assim? Vamos pegar um exemplo, tá? Juliana pegou a norma, fez um projeto com base na norma, aí construiu. Aí passou, sei lá, 1 ano, 2, o pessoal da BNT, que foi quem fez a norma, viu o seguinte: ops, pisamos na bola aqui, isso aqui está errado, vamos corrigir? Vamos. Mas, se alguém fez usando a fórmula antiga, por exemplo, eu tenho um risco estrutural. Então, eu tenho que informar todo mundo que comprou a norma que houve esse erro, que houve esse equívoco nosso.
Ou seja, é importante que quem fez a norma saiba quem tem a norma. Para quê? Para que caso tenha uma necessidade de revisão, ela tenha como informar que tem uma revisão aqui, tem um negócio aqui que está errado. Porque se o negócio der ruim, vamos lá, a estrutura caiu. Investiga de cá, investiga de lá e tal. Opa, peraí, está usando a norma, mas a norma que está usando aqui está errada. De quem que é o erro? De quem fez a norma. BNT, você está errado, você vai pagar aqui pelo prejuízo que teve aqui, você fez a norma errada. Como que a BNT se defende? Opa, fiz errado? Fiz, mas na data tal eu reconheci meu erro, fiz uma errata, tornei pública errata e informei a todo mundo que comprou a norma. De quem que é a culpa agora? De quem fez. É tudo, na verdade, a vida é assim, tá, gente? É um jogo de empurra-empurra. É batata quente, ninguém quer segurar batata quente. Isso é verdade. Então, o que é que acontece? Com norma técnica, tem essa dinâmica. Então, o que é o procedimento correto? É você comprar a norma técnica e quando você faz isso, automaticamente aquela norma vai estar vinculada ali no seu documento. E aí, se amanhã ou depois aquela norma tiver uma revisão, eles vão te informar que aquilo ali teve uma revisão. E vão te informar o porquê. Mas tem que refazer esse projeto. E você quer que eu te fale mais? Isso já aconteceu comigo. Muito tempo atrás, eu estava mexendo, eu estava como RT de uma empresa que fazia manutenção em elevador de pessoas. E eles precisavam seguir uma norma lá da BNT para fazer a manutenção do cabo de aço. E chegou um dado momento que a norma... E eu sempre fui muito, eu sempre tive um certo preciosismo com algumas coisas, né? E nessa ocasião eu comprei essa norma da BNT. Não sei se você sabe, mas você como engenheiro associado e em dia com o CREA, existem uns convênios lá que você compra pela metade do preço, né? E na época eu comprei a norma e aí eu sei que passou um pouco tempo depois, acho que uns 6 meses depois, eu fiquei até puto na época, porque gastei dinheiro para comprar a norma, passou 6 meses, a BNT veio e cancelou a norma. Mas eles mandaram um e-mail para mim falando, a gente viu que no dia tal, você comprou a norma tal, essa norma está sendo cancelada por causa disso, os procedimentos que eram adotados aqui não podem ser usados por causa disso, recomendamos que seja utilizada a norma tal, o procedimento tal. Mas e o valor do seu investimento? Você refazer? Nesse caso, peraí, porque você não freiei. Nesse caso específico, foi o quê? Foi uma norma que foi cancelada. O dinheiro que eu paguei eu já perdi. Mas o fato da norma ter sido cancelada, a errata, a justificativa, isso tudo eu recebi sem custo nenhum. Entendeu? Mas você colocou a norma no projeto, né? E aí você teve que corrigir o projeto. Não, nesse caso específico não era uma norma de projeto, era uma norma de procedimento. Entendeu? Nesse caso específico era uma norma de procedimento. Normas que envolvem um projeto, a construção de alguma coisa, normalmente essas normas são bem mais delicadas no ciclo de revisão, no ciclo de emissão delas. Bem mais delicadas, entendeu? Hoje, essas entidades em nível global, elas trocam muito figurinhas entre elas, tá? Então, tipo assim, a ISO faz, o pessoal lá do britânico, lá, a ABS, faz uma norma, a ISO vê, gosta, adapta, e aí virou ISO BS, a BNT olha lá, fala, não, gostei, vou pegar, vou adaptar para a minha realidade, virou uma BNT. E fazem isso, sabe? Essas entidades, elas trocam muito figurinha entre elas, justamente por quê? Porque é o conhecimento humano de engenharia consolidado na forma de uma literatura técnica, tá? Norma técnica é uma literatura técnica. Então, assim, é isso, sabe? Agora, sim, se fosse, por exemplo, um projeto e a norma foi cancelada ou foi revisada, cara, não tem uma resposta genérica, sabe? Tem que ser analisado caso a caso. Agora, o que a razão me diz sobre isso? Putz, fiz a norma, fiz o projeto está construído, com base na norma, e de repente a norma mudou. Olha, o que foi que mudou? Pode ser uma coisa que não vai afetar a segurança do projeto. Pode ser outra que vai afetar. Aí eu já vi, por exemplo, acontecer, não sei se aqui alguém já presenciou, que o equipamento está lá, falou, cara, baixou um negócio aqui e
essa estrutura aqui, que antes, sei lá, segurava 1 tonelada, agora só pode segurar 600 quilos. Alguém já viu alguma coisa nesse sentido acontecer ou não? Oi? Tipo assim, um exemplo bem tosco, tá? Tem lá uma estrutura, a estrutura, sei lá, suporta 1 tonelada. Aí passa um tempo, vem tipo um boletim técnico falando, ó, isso aqui não pode mais 1 tonelada, teve ali uma situação assim assada, agora só pode por 500 quilos aqui. Já viu isso acontecer? Alguma coisa nesse sentido? Vocês querem ver onde isso acontece demais? Assim, que é um ambiente em que isso é levado a sério? Aviação. Vocês podem pesquisar. Aquele cara lá, o Lito do Aviões e Música lá no YouTube, ele tem trocentos episódios que ele fala disso. Ele fala o quê? O cara tá lá, é mecânico de aviação, mecânico de avião. Aí de repente chega um boletim do fabricante falando que eu tenho que mudar tal coisa. Por quê? Porque se eu não mudar, eu vou estar com um avião em falha com as normas de segurança. Mas por que aconteceu isso? Porque fizeram, estava funcionando, depois eles viram que podia ser melhor ou alguma coisa ficou errado e aí precisa de trocar. É igual um recall. Como é que funciona um recall de um carro? É a mesma coisa, a mesma dinâmica. Por que de vez em quando aí uma montadora de carro gasta horrores de dinheiro para fazer um recall de uma peça? Porque ela fez errado. Porque alguma coisa ficou errada. Um lote de matéria-prima veio errado, um processo de fabricação ficou errado, uma dimensão ficou errada. E por que? E vocês já viram alguma montadora de cobrar para fazer um recall? A única coisa que eles querem é que você vai lá. Você vai lá, os caras trocam e está tudo certo. Mas e por que eles fazem questão de fazer essa troca sem custo? É o jogo da batata quente. Por isso que quando você, por exemplo, eu não sei aqui se alguém já teve a oportunidade de comprar um carro zero, muito tempo atrás eu consegui comprar um carro zero, comprei lá um Ford. Fiestazinho cai nos pedaços, mas tá bom. E cara, chegou um belo dia, chegou na minha casa lá o quê? Um telegrama, cara, um telegrama, isso ainda existe, acredita se quiser, bom, existia, né? Isso tem tempo. Foi um telegrama da montadora da Ford, na época o Brasil ainda tinha montadora, tá? Literalmente chegou um telegrama da montadora falando, ó, tem que fazer um recall. Eles são obrigados a comunicar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Juliana, como que eles vão comunicar se você vai lá, um exemplo bem tosco, tá? Me perdoem o exemplo, mas vamos pensar o seguinte, como que eles vão comunicar se o cara, por exemplo, foi lá e roubou o carro e está usando o carro roubado? Eles não sabem quem roubou o carro, não sabem que o cara está com o carro, como que eles vão comunicar? O negócio é espalhado, né? Por isso, também, mas é por isso que o correto não é simplesmente pegar uma norma técnica no Google. Por isso que o correto é você comprar a norma técnica. Porque quando você compra, quem fez a norma sabe que você... Não fazia ideia disso. Você e a maior parte dos engenheiros. E é por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Isso não é o foco da nossa disciplina, da nossa aula de hoje. Mas cá entre nós, vocês concordam que é um assunto assim, bem interessante de se saber? É isso aí. Vamos para frente? Nosso tempo está acabando? Ou não? Tranquilo até aí, pessoal? Legal. Qual que é o outro processo que tem? Então, recapitulando, fator de segurança, blá, 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 vocês lembraram disso aqui tudo? Posso usar normas e códigos de projeto? Pode. Só que tem um problema. Não existe norma para tudo que a gente possa imaginar. Para as coisas rotineiras, para as coisas cotidianas, com certeza tem normas técnicas. Para as coisas exóticas, para as coisas que são fruto da nossa imaginação, tem. Então, eu preciso ter alguma outra resposta além de normas técnicas para determinar o fator de segurança. E aí? A medida da incerteza do projeto. Tá, isso é lindo, isso é uma coisa muito poética, mas e aí? Vamos lá, pega o papel aí, mede a incerteza aí, vai, mede. Aí não resolve, ou seja, é lindo, mas pega o papel, mede aí pra mim a incerteza, mede. Vocês não sabem nem por onde começa, né? E aí qual é a resposta que eu dou para vocês? Método. Tenha um método.
Nos livros que eu recomendei para vocês, o método que eu acho mais bacana é o que está no livro do Collins. Por quê? O livro do Collins, ele fala simplesmente, é um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tenho trocentos métodos. Eu vou colocar aqui agora para vocês o que o Collins padronizou no livro dele. E assim, é uma forma de calcular simples e ao mesmo tempo muito interessante, porque ela pega muitos fatores, tá? Esse método, ele fala o seguinte: o seu fator de segurança, ele vai ser igual a 1 mais parênteses. Ele fala que o seu fator de segurança vai ser calculado por essa fórmula: 1 mais, entre parênteses, 10 mais t elevado ao quadrado dividido por 100. Tá, e o que é esse t? Esse t é o somatório dos números de penalidade. Ai, 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 ai. E o que é esses números de penalidade? É muito simples. Presta atenção. Collins, ele enumera 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ele enumera 8 critérios, 8 pontos de análise que eu vou fazer, certo? E sempre a pergunta é a incerteza em cima desses critérios. Eu vou passar para vocês depois do grupo lá, um papel bonitinho igual tá lá, porque vai ter uns exercícios nesse contexto aqui, tá? Mas o primeiro aqui, ele diz respeito ao seguinte: qual que é o nível de incerteza que você tem a respeito das cargas, das solicitações que a sua peça está recebendo? Então aqui eu tenho solicitações. Depois ele pergunta o seguinte: qual que é a incerteza ou certeza, qual que é a precisão com que você consegue calcular o que acontece na sua peça? Eu estou falando do quê? Do modelo matemático. Leia-se as fórmulas que eu vou usar, certo? Terceiro, qual que é o nível de incerteza das propriedades do material que você vai utilizar? Ou seja, aqui eu falo do material. Quarto, qual que é o requisito de peso, volume, custo que você tem? Ou seja, requisitos peso, volume e custo. Quarto, qual que é a consequência da falha? Se a peça quebrar, o que acontece? Vai morrer uma formiga ou vai morrer uma cidade? Consequência da falha. Depois, ele questiona o seguinte: como que é a qualidade da mão de obra de fabricação? É isso mesmo. Ou seja, qual que é a qualidade da mão de obra de fabricação? E eu estendo e montagem barra instalação. Pensa assim: o torneiro que vai usinar a peça, o bicho é bom ou o bicho é ruim? O acabamento da peça é bom ou ruim? Você entendeu como é que é o negócio? Sétimo tópico. Esqueci. Errou. 7 é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fabricação. Qual que é a qualidade da mão de obra das pessoas envolvidas na operação? O cara que vai usar o produto. O cara é aquele cara cuidadoso ou é aquele cara... E
por fim, qual que é a qualidade da manutenção barra inspeção. Você falou É melhor mão de obra. Números de penalidade. Eu ainda vou explicar isso aqui. O Collins, ele elenca esses critérios. Eu particularmente adoro o Collins quando ele faz isso. Por quê? Porque quando a gente estuda falhas, a gente aprende que toda e qualquer falha mecânica vem de 5 causas. Só tem 5 causas, sabia? Projeto, fabricação, montagem, operação e manutenção. Não tem como uma falha mecânica não vir de uma dessas situações, fazendo aqui, obviamente, uma ressalva dos acidentes estatísticos que existem. O que é isso? Caiu um raio em cima, veio um furacão e levou. Tirando essas coisas, que são coisas estatisticamente impossíveis de calcular, tá? Toda falha sempre nasce do projeto, da fabricação, da montagem, da operação ou da instalação. Olha que legal o que o Collins fez. Do projeto, da fabricação e da montagem, da operação e da manutenção. Ou seja, o Collins, ele foi muito feliz quando ele pôs esses critérios, porque ele conseguiu contemplar as 5 causas de falha. Ou seja, se a minha peça sofrer uma falha, ela sempre vai sofrer uma dessas situações. Vou calcular o fator de segurança considerando essas 5 situações. Se vocês pegarem o livro do Norton, do Budnas e do Mott, que foram os outros 3 literaturas que eu dei de referência, eles param aqui, ó. Por isso que eu não gosto de fator de segurança nesses outros livros, eu prefiro do Collins, porque o Collins considera isso aqui, os outros 3 não consideram isso aqui. Entendeu como é que é o negócio? Eu não poderia considerar também o ambiente, não? Que essa Pode. peça vai ficar? O Collins, ele coloca, ele enumera esses 8 aqui, mas ele deixa bem claro lá o seguinte: você está livre, você pode pôr quantos critérios você quiser. E sim, pode pôr condução ambiental? Pode. Na verdade, para ser bem sincero, se eu não estou enganado, lá no livro ele fala que essa questão de operação inclui ainda condições ambientais. Mas se você quiser pôr separado também não tem problema nenhum. Aí eu acho que é uma coisa muito de contexto. Entendam, esse método não está engessado, tá? Ele é uma forma. É a melhor que tem? Não sei. É uma forma. Beleza? Ou não? Então tá bom. E aí tem os NPs, que são os números de penalidade. A regra dos números de penalidade que o Collins padronizou lá no método dele funciona da seguinte forma: meus números de penalidade, eles vão ser de 1 a 4, e basicamente isso aqui diz respeito à intensidade. Como assim? 1 quer dizer muito pouco, 2, pouco, 3, muito, e intenso, vamos pensar assim, tá? E além disso, esses números de penalidade, eles ainda vão ser positivos ou negativos. Como assim positivo ou negativo? Simples. Positivo quer dizer isso aqui vai aumentar o fator de segurança. Negativo, naturalmente, vai reduzir o fator de segurança. Vamos fazer um exemplozinho bem tosco aqui, todo mundo junto? Estou projetando a longarina estrutural de um avião. Beleza? Consigo determinar com precisão as solicitações que eu tenho? Médio, né? Médio. 3. 2. 3. O fato de eu não conseguir determinar essas solicitações com muita precisão. Não, peraí, avião, pô, eu vou fazer um monte de teste. Então eu consigo determinar com uma certa precisão, não consigo? Não? A solicitação, a força, o peso, a massa, o impulso? Tem tempo. Sim, eu sei, mas de um modo geral eu consigo. Se eu consigo, eu estou aumentando ou eu estou diminuindo a incerteza? Não, diminui a incerteza.
Então, o meu fator de segurança tem que diminuir. Então, menos 3. O NP, então, ó, perguntou lá o que é aquele símbolo de penalidade? Isso aqui, ó. Essa aqui é a minha coluna do meu NP. Menos 3, para o primeiro tópico. O método de cálculo. Cara, o pessoal que fabrica avião tem trocentas mil fórmulas, tem trocentos modelos matemáticos, tem computador para fazer cálculo e tudo. Ou seja, 4, positivo ou negativo? Negativo. Por que negativo? Se eu tenho muita fórmula, se eu faço muita prototipagem, ou seja, eu tenho um esforço muito intenso em saber calcular. Então, ele é intenso? É 4. E como isso é bom no sentido de reduzir o fator de segurança, é negativo. Material. Cara, vou usar alumínio. Alumínio é o material que descobriu ontem. A gente já estudou muito sobre alumínio, né? Não é mais? O fato de conhecer muito, de fazer muita simulação, de fazer muito teste, isso significa o quê? Perante a incerteza. Eu diminuí a incerteza, não foi? Se eu diminuir a incerteza, eu diminuo o fator de segurança, eu ponho menos. Isso dá nó na cabeça, viu? Isso dá um nó gostoso na cabeça do cara. Por isso que eu gosto sempre de lembrar isso aqui, ó, fator de segurança e incerteza. Material. Vou fazer de alumínio. Alumínio é material que descobriu ontem. A gente já fez um monte de teste de alumínio. Ou seja, as propriedades do alumínio são muito bem esclarecidas, não são? Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, no menos 3, 4, beleza. Requisito de peso, custo, volume. Eu tenho requisito de peso? Restrição de peso? Você tem que saber. Se você quer um modelo matemático calculado, já sabe o material, já sabe. A pergunta não é essa, a pergunta é: eu posso pôr material sobrando? Não. Eu tenho margem para pôr material sobrando? Então, eu não tenho margem para pôr material sobrando. Então, eu tenho restrição de peso? Tenho. Se eu tenho restrição de peso, o que isso faz perante o nível de incerteza do meu projeto? Eu tenho que diminuir o nível de incerteza. Em outras palavras, eu tenho que diminuir o meu fator de segurança, não tem? Então, você concorda que perante, eu tenho requisito de peso? Tenho. Se eu tenho requisito de peso, e a gente aprendeu aqui atrás que se eu aumento o fator de segurança, o peso aumenta, eu tenho que trabalhar aqui para reduzir o fator de segurança, não é? Reduzir, bom, reduzir é negativo. E qual que é o nível de intensidade dessa necessidade de reduzir o peso? É muito alto, então menos 4 de novo? Bora lá. Qual que é a consequência da falha, caso essa longarina não suporte queda? Catastrófico. Catastrófico significa o quê? Eu tenho que aumentar a segurança, não é? A consequência da falha é muito grande. Cara, é muito grande? É um 4. Agora veja bem, é positivo ou negativo? Positivo. Porque para combater essa falha eu tenho que aumentar o fator de segurança, então é positivo. Qualidade da mão de obra de fabricação e montagem. Excelente. Excelente. São engenheiros, Se é uma qualidade excelente, isso vai interferir no meu fator de segurança? Isso vai contribuir para aumentar ou diminuir o meu fator de segurança? reduzir o fator de segurança. Oi? Reduzir o fator de segurança. Então reduzir. Como? Qual é o nível de intensidade? 4. Ah, vamos 3, né? 3. Eu colocaria 2. Por quê? Porque apesar de ser uma equipe altamente gabaritada, é uma equipe muito grande. Gente, na fábrica da Boeing em Everett, tem uma média de mais ou menos 100 mil pessoas por dia trabalhando. Gente, tem linha de ônibus coletivo dentro da fábrica da Boeing. Restaurantes, se eu não me engano, são 5. Gente, é muita gente. A chance de ter algum problema, algum conflito ali existe. Então eu vou colocar aqui um menos 2, vai. Eu não vou pôr uma coisa tão... Beleza? E qualidade na operação. Seria o piloto, né? Sim. E
piloto tem que ser 4. Também, outros também, Manutenção? Mesma coisa, ser humano, né? Soma isso aqui para mim. Quanto que deu? 3 vezes 4 mais 4. Fazer tudo ali, ó, eu acho que vai voltar a ser agora. Menos 17. Menos 17. Quanto deu? Menos 17. Menos 17? Tinha um pedaço da forma do método do MOD lá que eu esqueci de colocar, que ele fala o seguinte: se esse T, que é o somatório dos números de penalidade, for menor do que menos 6, você considera o fator de segurança 1,15. Caso contrário, você usa a fórmula. Nesse caso, nem precisa de usar a fórmula. É um método. Eu, sinceramente, acho que vocês foram muito bonzinhos, tá? Eu não seria tão bonzinho assim, mas reforça aquela ideia de que o fator de segurança para um avião tem que ser baixo. Por quê? E aí, gente, presta atenção. Presta atenção. E aí, entendam. O fator de segurança de um avião, de uma peça de avião tem que ser baixo? Tem. Por quê? Porque eu tenho alguns aspectos que mandam muito. Mas como que eu vou combater a possibilidade de falha? Reduzindo a incerteza por meio de simulações, protótipos, testes, inspeções, treinamentos, etc. e tal. Beleza ou não? Certo ou não, pessoal? É o único método que existe? Não. É um método? É um método legal? Tem outros métodos? Tem. Mas o mais importante de tudo é o quê? Eu usei critérios. Eu não acordei com vontade de falar que o fator de segurança é 3 e pronto, acabou. Eu usei critérios. Beleza? Eu vou passar para vocês depois, colocar lá na... Se for